Em uma terra distante, marcada pela escassez e pela fome, o Egito se tornava um cenário de desafios e incertezas. A história de José, um jovem sonhador, se desdobrava em meio a intrigas familiares e traições. Vendido como escravo por seus próprios irmãos, José enfrentou um destino cruel, longe de sua casa e de seu pai, Jacó. Enquanto era levado para o Egito, seu coração se enchia de dor e confusão, questionando por que aqueles que deveriam protegê-lo o haviam traído. No entanto, ao longo de suas provações, José foi moldado por um propósito maior, que ele ainda não compreendia. José não era apenas um jovem com sonhos grandiosos. Ele era um filho preferido, envolto em um manto de cores vibrantes, que simbolizava o amor de seu pai. Seus irmãos, consumidos pela inveja, não podiam suportar a ideia de que ele seria alguém importante. Assim, em um momento de fraqueza e raiva, eles o venderam a mercadores que passavam, sem pensar nas consequências de sua ação. O que começou como uma traição se transformou em uma jornada de autodescoberta e resiliência, onde cada desafio enfrentado o aproximava de seu destino. Quando a fome assolou a terra, seus irmãos foram obrigados a viajar ao Egito em busca de grãos, ignorando que o poderoso responsável pela distribuição de alimentos era aquele que havia sido seu irmão. José, agora revestido de autoridade e poder, reconheceu seus irmãos à primeira vista. O coração de José estava em um turbilhão. Ele havia superado a dor da traição e encontrado um novo propósito, mas agora se via diante do dilema de escolher entre a vingança e o perdão. A cena estava montada. Os irmãos, desolados e famintos, se prostraram diante dele, sem saber que estavam diante do menino que um dia haviam desprezado. O dilema emocional de José era palpável. Ele se perguntava se deveria se vingar daqueles que o haviam prejudicado ou se deveria abraçar um caminho de compaixão e reconciliação. A expectativa pairava no ar, enquanto José lutava contra suas emoções, a lembrança de seus sonhos e a dor de seu passado se entrelaçando em sua mente. Neste momento de tensão, o público é levado a questionar: o que realmente significa perdoar? Seria possível encontrar força para perdoar aqueles que causaram tanta dor? As respostas que surgiriam em meio a lágrimas e revelações tocantes ressoariam não apenas na vida de José, mas também na de seus irmãos, transformando a narrativa de traição em uma história de redenção. A atmosfera estava carregada de expectativa, e o desenrolar dos acontecimentos prometia um clímax emocionante, onde o poder do perdão se tornaria a chave para a verdadeira liberdade. A vida no Egito, agora para José, era uma mistura de poder e solidão. Ele se esforçava para esquecer a dor do passado, mas as lembranças de sua infância, de seu lar e da traição de seus irmãos o assombravam em momentos de vulnerabilidade. Enquanto administrava os armazéns de grãos, observava a chegada de mercadores e viajantes, sempre com um olhar atento. Como o destino é irônico, pensava ele. O menino que sonhava em ser alguém importante, agora controla o sustento de muitos, mas o peso da mágoa ainda está em meu coração. Certa manhã, enquanto organizava os suprimentos, José foi interrompido por uma agitação na entrada do armazém. Um grupo de homens visivelmente desgastados e com a aparência de quem havia enfrentado longas jornadas entrou apressadamente. Os corações deles estavam pesados e suas expressões, uma mistura de desespero e necessidade. Eram seus irmãos, mas ele os reconheceu apenas pela voz, menos uma voz que antes era cheia de risos e brincadeiras. Agora soava como um eco distante de um tempo feliz. Por favor, Senhor, estamos aqui em busca de alimento. A fome devora nossa terra, implorou um deles, sem saber que a autoridade diante dele era aquele que um dia haviam chamado de sonhador. José observou seus rostos, marcados pela preocupação e pelo arrependimento. Por que vieram ao Egito? Ele perguntou, tentando esconder a emoção que ameaçava transbordar. 12 Hermes. Judá ergueu a cabeça e em seus olhos, José percebeu um lampejo de culpa. Não tínhamos escolha. A terra de nosso pai não dá mais frutos. Viemos em busca de ajuda, assim como muitos outros. As palavras de Judá ecoavam em sua mente e coração. A terra de nosso pai, pensou José. Eles ainda têm um lar, enquanto eu fui arrancado à força do meu. O jovem sonhador lutava para manter a compostura. Era o momento que ele sempre havia esperado. O reencontro, mas a dor da traição ainda estava fresca, como uma ferida que nunca cicatrizaria completamente. Se vocês querem alimento, então devem me provar que são dignos de confiança, José disse, sentindo-se poderoso, mas ao mesmo tempo angustiado. Tragam-me o irmão que ficou com vocês. O pedido ecoou como um golpe. Na mente de José, isso significava não apenas um teste, mas também uma chance de ver seu irmão mais novo, Benjamim, a única ligação que restava com sua infância. Os irmãos trocaram olhares nervosos, cientes do que aquela exigência significava. Nosso pai não permitirá que Benjamim parta, respondeu Rúben.
o mais velho entre eles. Ele já perdeu um filho e não suportaria a dor de perder outro. José observou a luta interna de seus irmãos. Era evidente que um conflito moral se desenrolava diante dele. Eles não são mais os meninos que conheci, pensou. A vida os moldou de maneiras que eu não poderia imaginar. Mas, ao mesmo tempo, a dúvida e a desconfiança persistiam. Se não trouxerem Benjamim, não lhes darei nada, insistiu ele, escondendo a dor que sentia por ter que agir como um estranhamento diante de quem um dia foi sua família. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir em seus aposentos luxuosos, José refletiu sobre a situação. O que devo fazer? O perdão parece distante, como uma estrela que brilha, mas nunca alcanço. Eles me traíram, e a dor ainda está fresca em minha memória. A solidão se instalava em seu coração, e a pergunta que não saía de sua mente era: seria possível encontrar paz ao perdoá-los? Enquanto isso, seus irmãos se reuniram em um canto escuro da tenda onde estavam hospedados. O que faremos agora? Indagou Simeão, inquieto. Se não trouxermos Benjamim, não teremos o que comer. Mas, se o levarmos, nosso pai ficará arrasado. Precisamos ser sinceros com nosso pai, respondeu Judá, com a voz pesarosa. Ele precisa saber a verdade sobre o que aconteceu com José. E se Benjamim não voltar, será uma carga que carregaremos para sempre. As palavras de Judá eram como um eco de seus próprios medos, e a tensão entre os irmãos crescia. Naquela noite, cada um deles enfrentou seus próprios demônios. A culpa, a dor e a necessidade de redenção pairavam no ar como uma tempestade prestes a eclodir. José e seus irmãos estavam em caminhos paralelos, mas interligados, cada um lutando com suas próprias verdades e as consequências de suas ações passadas. José não conseguiu dormir naquela noite. A imagem de seus irmãos, desgastados e famintos, se repetia em sua mente como um ciclo interminável. Por que eu os testei? Pensou, sentindo uma onda de culpa se misturar à sua raiva. A necessidade de vingança e a busca por redenção estavam em constante batalha dentro dele. Ele sabia que ainda carregava a dor da traição, mas a realidade de sua posição no Egito o forçava a agir como um homem de poder, um governante que não poderia mostrar fraqueza. Enquanto isso, nos acampamentos, os irmãos discutiam em voz baixa. Judá, sempre o mais sensato, tentava unir a família, mas a tensão era palpável. Estamos divididos, disse ele, sua voz carregada de preocupação. Se não trouxermos Benjamim, não teremos o que comer. Mas, se o levarmos, arriscamos perder o último filho de nosso pai, e ele não suportaria outra perda. Os outros irmãos assentiram, mas a incerteza pairava no ar. E se José não for quem pensamos que é? Questionou Simeão, inquieto. E se ele não for mais o irmão que conhecemos, mas sim um homem que deseja nossa ruína? O medo de serem punidos por seus crimes passados os assombrava, criando um clima de desconfiança que se espalhava como fogo em palha seca. José, por sua vez, observava cada movimento dos irmãos com atenção. Eles estão tão mudados, refletiu, mas a culpa ainda está em seus olhos. Será que eles se arrependeram de verdade? Ele não podia deixar de notar a fragilidade da situação. A fome não era apenas uma questão física, era um símbolo da desintegração da família e do legado que antes fora sagrado. Cada escolha que ele fizesse poderia afetar o destino de todos. O peso da responsabilidade era esmagador. A tensão aumentou quando José decidiu que era hora de uma nova estratégia. Em um movimento ousado, ele ordenou que os irmãos fossem acusados de espionagem. Se não confiarem em mim, não merecem a comida que buscam, pensou, um sorriso amargo nos lábios. Vou vê-los se contorcerem, assim como eu me contorci no fundo daquela cisterna. O plano era arriscado, mas ele precisava entender até onde a culpa deles os levaria. El Quaira Vi. Usem desespero, mas também precisava saber se poderiam se unir para salvar Benjamim. Os irmãos foram levados para a prisão, e a angústia permeava o ar. Estamos condenados, sussurrou Rubem, a voz falhando. E se nunca mais sairmos daqui? A desespero se misturou com a dor do passado, e as lembranças da traição começaram a se sobrepor às expectativas de um futuro que não parecia mais tão brilhante. Não podemos desistir, disse Judá tomando a frente. Precisamos manter a fé de que podemos reverter essa situação. O que fizemos a José foi horrível, mas não podemos permitir que essa sombra nos consuma. Ele estava certo, mas as palavras não eram suficientes para apagar a dor. A divisão dentro deles crescia, e a culpa se tornava um fardo insuportável. Enquanto José se afastava, ele não pôde evitar que as lágrimas escorressem por seu rosto. Ele era o governante, mas no fundo, ainda era o menino que sonhava com aceitação. Se eu os deixar sair, estarei abrindo a porta para a traição novamente, pensou, sentindo o peso da decisão em seus ombros. Mas se eu mantiver Benjamim longe deles, serei eu o traidor, privando-os da família. Naquela noite,
José se viu em uma encruzilhada. Ele poderia continuar a alimentar a vingança, ou poderia dar uma chance à redenção, não só para seus irmãos, mas também para si mesmo. O que é mais doloroso? A perda da minha infância ou a perda da minha família? Questionou-se, enquanto a angústia se transformava em uma busca por resposta. A luta interna se tornava cada vez mais intensa, e a única certeza era que nada seria como antes. O destino, com suas ironias e reviravoltas, aguardava por uma escolha que mudaria tudo. Enquanto as horas passavam na escuridão da prisão, José se debatia em sua mente. Cada grito abafado dos irmãos, cada murmúrio de desespero que ecoava nas paredes frias, era como uma punhalada em seu coração. Ele se lembrava das promessas feitas na infância, das risadas compartilhadas e dos sonhos de um futuro juntos. Agora, tudo parecia uma miragem distante, coberta pela névoa da traição e do sofrimento. Por que não posso simplesmente perdoá-los? Pensou angustiado. Por que essa dor não me deixa no acampamento? Judá e seus irmãos enfrentavam sua própria batalha. O ar pesado de culpa parecia sufocá-los. Precisamos ser fortes, Judá insiste. Sua voz firme, mas o tremor em suas mãos revelava sua vulnerabilidade. Se não trouxermos Benjamim, estaremos condenados a uma vida de fome e desespero. Mas devemos encontrar uma forma de convencê-lo a deixá-lo voltar. Os irmãos se entreolharam, cada um lutando contra a tempestade de emoções que os consumia. Simeão, ainda inquieto, questionou: e se ele nos trair novamente? E se ele usar Benjamim como uma arma contra nós? À medida que as palavras saíam de sua boca, a desconfiança se espalhava como um veneno. A única coisa que podemos fazer é enfrentar o nosso passado, respondeu Judá, com mais determinação. Devemos mostrar a ele que mudamos e que estamos dispostos a fazer o que for necessário para salvar nossa família. No fundo, José se perguntava se eles realmente teriam mudado. Se eles estão tão arrependidos quanto afirmam ser, ponderou. Então isso pode ser a chance que eu preciso para curar as feridas do passado. Mas a dúvida ainda o consumia. E se essa chance for apenas mais uma oportunidade para a traição, a batalha entre vingança e perdão tornava-se cada vez mais intensa, e a pressão emocional pesava sobre ele como uma rocha. A decisão de manter os irmãos na prisão pesava em sua mente. Se eu liberá-los, estarei colocando Benjamim em risco. Mas se eu os deixar aqui, estarei perpetuando o ciclo de dor e sofrimento. Ao mesmo tempo, sentia-se preso em um labirinto de suas próprias emoções. Como posso me tornar o homem que eu quero ser, se ainda sou prisioneiro do meu passado? Naquela noite, enquanto a lua iluminava o deserto, José tomou a decisão de confrontá-los. Vou testar sua lealdade, pensou, determinado. Se eles realmente mudaram, se realmente se importam, farão o que for preciso para proteger Benjamim. Com esse pensamento, ele se preparou para a revelação. A ideia de expor seus irmãos ao novo desafio o deixou ansioso, mas era uma necessidade. Ele precisava ver até onde eles estavam dispostos a ir. Os irmãos, por sua vez, se preparavam para o que poderia ser sua última chance de redenção. Se não lutarmos por Benjamim, estaremos condenando nossa família, afirmou Judá, sua voz carregada de determinação. Não importa o que tenhamos feito no passado, devemos nos unir agora. A determinação tomou conta dos irmãos, e juntos, começaram a traçar o plano para enfrentar José e apelar pela vida do mais jovem. Enquanto isso, José se sentia cada vez mais dividido. Ele desejava ver o arrependimento nos rostos dos irmãos, mas também temia a possibilidade de que eles ainda pudessem ser os traidores que um dia o abandonaram. O que eu vou fazer agora? Questionou-se, enquanto a realidade do confronto se aproximava. Se eu agir com raiva, posso perder a chance de recuperar minha família. Mas se eu agir com compaixão, posso me tornar vulnerável novamente. O clima estava prestes a mudar quando José se preparou para o último encontro. O coração batia acelerado em seu peito, e a dúvida se misturava à expectativa. Ele sabia que as decisões que tomaria a seguir não apenas moldariam seu futuro, mas também o destino de sua família. Vou ter que escolher entre a vingança ou o perdão, refletiu, enquanto a linha entre os dois se tornava cada vez mais tênue. O momento do confronto se aproximava, e a tensão era palpável. José respirou fundo, sabendo que, em breve, a verdade seria revelada. Ele estava prestes a se deparar com os rostos de seus irmãos, e a única certeza que tinha era que nada poderia permanecer como antes. As escolhas que fariam ali, naquela sala de julgamento, determinariam o futuro deles e, quem sabe, o seu próprio. O ar estava denso, carregado de tensão, quando os irmãos finalmente entraram na sala onde José os aguardava. O olhar deles, uma mistura de medo e esperança, encontrou o dele, e em um instante, o passado e o presente colidiram. José sentiu o peso das memórias, cada traição e cada lágrima, mas também a possibilidade de algo novo, algo que ele não sabia se ainda era real. Por que vocês estão aqui? A voz de José saiu como um sussurro,
mas ecoou como um trovão nas quatro paredes frias. Ele os observou atentamente, buscando sinais de arrependimento, de mudança. Judá, à frente do grupo, respirou fundo, seus olhos fixos em José. Viemos em busca de Benjamim. Sabemos que somos responsáveis pelo que aconteceu, mas não podemos perder mais um membro da nossa família. Por favor, dê-nos uma chance de corrigir nossos erros. A sinceridade na voz de Judá era palpável, e por um momento, José hesitou. As palavras de Judá ressoaram em sua mente. Dê-nos uma chance de corrigir nossos erros. Mas como ele poderia confiar neles novamente? A lembrança da traição ainda ardia em sua alma. E se eu permitir que vocês levem Benjamim e ele se torne a próxima vítima de sua deslealdade? José pensou, sentindo a dor se intensificar. Enquanto isso, os irmãos, percebendo a hesitação de José, avançaram um passo à frente. Não somos mais os homens que éramos antes, afirmou Simeão com uma voz trêmula, mas firme. O peso do que fizemos nos persegue. Estamos dispostos a enfrentar as consequências, qualquer que seja o preço, para proteger nosso irmão. A determinação em seus olhos era um convite à esperança. Mas José se sentia como se estivesse à beira de um abismo, incapaz de dar o próximo passo. Prove-me que mudaram. José desafiou, sua voz agora mais intensa. Prove-me que estão dispostos a sacrificar tudo por Benjamim. Ele sabia que estava colocando-os à prova, mas a necessidade de ver a verdadeira essência deles era mais forte do que a sua própria dor. Judá, percebendo a gravidade do momento, tomou uma atitude. Se for preciso, eu serei o responsável. Se algo acontecer a Benjamim, que eu seja preso em seu lugar. A bravura nas palavras de Judá fez o coração de José tremer. Ele estava diante de um dilema. Poderia ele realmente acreditar na sinceridade de seu irmão? E se sim, estaria disposto a abrir mão de sua dor em favor do perdão? A tensão na sala era palpável. Os irmãos estavam em posição de súplica, e o olhar de José se fixava em cada um deles. Ele viu a dor, o arrependimento e a determinação refletidos em seus rostos. Como posso ter certeza de que não será apenas mais uma mentira? Questionou a voz dentro dele. Mas em meio à confusão, uma nova ideia começou a tomar forma em sua mente. Eu vou liberar vocês, disse José. A voz firme, mas com um peso emocional por trás. Mas um de vocês deve ficar como garantia. Se vocês realmente se importam com Benjamim, isso provará que mudaram. Um silêncio pesado se seguiu e os irmãos se entreolharam. A realidade do sacrifício começando a se estabelecer entre eles. Judá, percebendo o que estava em jogo, olhou diretamente nos olhos de José. E eu ficarei. Faça o que for preciso para proteger Benjamim. Ele é mais importante do que eu. As palavras de Judá cortaram como uma faca, e a luta interna de José se intensificou. Ele viu um irmão de verdade, disposto a arriscar tudo, e isso fez seu coração se abrir um pouco mais. Enquanto observava a cena, José percebeu que o perdão não era um ato simples, mas uma jornada. Ele estava prestes a dar o primeiro passo, mas a dor do passado ainda o acompanhava. Se eu escolher o perdão, estarei liberando não apenas a eles, mas a mim mesmo, pensou. Enquanto a determinação começou a substituir a dúvida, o clímax da tensão finalmente começou a se dissolver. José, ainda com o coração pesado, fez um movimento. Que assim seja. Vocês podem ir, mas lembrem-se, a vida de Benjamim está em suas mãos. Se falharem novamente, não haverá volta. As palavras saíram como um eco de um novo começo. Os irmãos, agora com a carga de responsabilidade, agradeceram, e José sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. Ele sabia que o caminho à frente seria difícil, mas havia uma nova luz, uma nova chance de curar as feridas, tanto em seu coração quanto na dinâmica familiar. A decisão estava tomada, e o ciclo de dor poderia finalmente começar a se quebrar. Os irmãos saíram da sala com o coração pesado, mas um fio de esperança iluminando o caminho à frente. Judá sentiu a responsabilidade esmagadora em seus ombros, mas também uma nova determinação. Ele olhou para os outros, notando a mistura de alívio e ansiedade em seus rostos. Precisamos cuidar de Benjamim. Não podemos falhar novamente, disse ele, a voz firme, enquanto caminhavam juntos em direção à saída. José, por sua vez, sentou-se à mesa, sentindo o peso da decisão que acabara de tomar. O perdão não é a mesma coisa que esquecer, refletiu em voz alta. É um ato de coragem, um passo em direção à liberdade. Ele se lembrou de como, em momentos de dor, tinha desejado ser livre da amargura que o consumia. Se eu não permitir que o amor entre em meu coração, continuarei preso a essa dor, pensou, enquanto olhava pela janela, observando o horizonte. Enquanto os irmãos se afastavam, o clima na sala de José mudou. Ele sentiu um misto de alívio e apreensão. A liberdade de Benjamim agora era um fio delicado que pendia sobre a cabeça deles. E se eles falharem novamente, a dúvida sussurrou em sua mente. Mas ele decidiu silenciá-la.
permitindo que a esperança começasse a florescer. Os irmãos, agora fora da presença de José, trocaram olhares significativos. Devemos agir com sabedoria e garantir a segurança de Benjamim, disse Rúben, seu tom sério, refletindo a gravidade da situação. Não podemos deixar que nosso passado nos defina. Temos uma nova chance para consertar nossas vidas. Ele percebeu que as palavras de Judá haviam não apenas impactado a todos, mas também criado uma nova aliança entre eles, baseada na responsabilidade e no amor. A jornada de volta para casa foi silenciosa, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Judá refletia sobre o sacrifício que estava disposto a fazer e se perguntava se conseguiria ser o irmão que Benjamim merecia. Se eu falhar, serei eu quem causará mais dor a esta família, pensou. A determinação crescendo dentro dele. Ele sabia que precisava proteger Benjamim a todo custo. Ao chegarem em casa, a tensão era palpável. A mãe deles, Raquel, os recebeu com um olhar ansioso. Onde está Benjamim? Ela perguntou. A preocupação evidente em sua voz. Judá, com o coração apertado, respirou fundo e respondeu: ele está salvo. Mas precisamos ser melhores. Precisamos mudar. As palavras de Judá foram como um chamado à ação. E as lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Raquel ao perceber que seus filhos estavam finalmente reconhecendo o peso de suas escolhas. Naquela noite, enquanto todos se reuniam para o jantar, uma nova atmosfera começou a se estabelecer. As conversas eram mais sinceras e as risadas, embora tímidas, começaram a preencher o espaço. A mudança não era instantânea, mas a determinação de cada um em se reerguer e reconstruir o que havia sido quebrado era visível. Eles estavam cientes de que a jornada seria longa, mas pela primeira vez em muito tempo, havia esperança. José, em sua solidão, olhou para o céu estrelado. O perdão é um ato de fé, pensou. Ele sabia que tinha dado um passo em direção à cura, não apenas para seus irmãos, mas para si mesmo. Se eles realmente mudaram, a vida poderá florescer novamente. A decisão que havia tomado começava a se manifestar em seu coração. E, embora a dor do passado ainda estivesse presente, uma nova luz começava a brilhar no horizonte. A possibilidade de reconciliação e amor era agora mais do que um desejo. Era uma realidade que ele estava disposto a abraçar. Os dias se passaram e a tensão na casa de Jacó começou a se dissipar, embora a sombra do passado ainda pairasse sobre eles. Judá, agora mais consciente de seu papel como irmão mais velho, tomou a iniciativa de proteger Benjamim a qualquer custo. Ele frequentemente refletia sobre a responsabilidade que tinha, não apenas para com seu irmão, mas também para com a família. Se não tomarmos cuidado, podemos repetir os erros do passado, pensava, lembrando do sofrimento que haviam causado a José. Enquanto isso, José observava de longe, seu coração cheio de esperança e temor. Ele sabia que havia perdoado seus irmãos, mas a verdadeira prova de sua mudança estava em suas ações. A cada visita que eles faziam, ele notava suas tentativas sinceras de se reerguer. O que Deus uniu, o homem não separa, lembrou-se, refletindo sobre a unidade que eles estavam começando a reconstruir. Após algum tempo, Jacó, já mais calmo, decidiu enviar seus filhos de volta ao Egito em busca de alimento, pois a fome não mostrava sinais de alívio. Precisamos de Benjamim. Ele é a chave para nossa redenção, disse Rúben, determinado a levar seu irmão mais novo. Judá, determinado a proteger Benjamim, se ofereceu como garantidor de sua segurança. Se algo acontecer com ele, eu aceito a culpa, afirmou, mostrando a profundidade de sua mudança. Quando chegaram à presença de José novamente, a emoção era palpável. José, vendo seu irmão mais novo, sentiu seu coração se apertar, mas também um profundo amor. Ele decidiu revelar sua verdadeira identidade, e ao fazer isso, as lágrimas rolavam pelo rosto de todos. Eu sou José, o irmão que vocês venderam, declarou. Mas ao invés de raiva, sua mensagem era de perdão e amor. Não se preocupem. Deus usou isso para salvar vidas, disse ele, destacando a providência divina em seus sofrimentos. A família se reuniu novamente e José providenciou para que todos morassem no Egito, dando-lhes um novo começo. O que vocês intentaram para o mal, Deus o tornou em bem reflete o Rosei, compreendendo a grandeza da misericórdia divina. A justiça de Deus se manifestou através do perdão, e a família, restaurada, aprendeu que o amor pode vencer qualquer inimizade. Assim, a história dos irmãos e de José não é apenas um relato de traição, mas uma poderosa lição sobre arrependimento, perdão e a capacidade de Deus de transformar o mal em bem. Judá, em sua reflexão, percebeu que suas ações tinham consequências, mas também o poder de mudar. A verdadeira força está em reconhecer nossos erros e buscar a reconciliação, concluiu.
entendendo que, apesar do passado, a chance de um futuro unido estava ao alcance deles. A moral dessa história ressoa através dos séculos. O perdão é um ato divino que traz liberdade e cura, e a misericórdia de Deus pode transformar até os relacionamentos mais quebrados em algo belo e restaurador. A história de José e seus irmãos é um poderoso testemunho de como a dor e a traição podem ser transformadas em perdão e reconciliação. Ao refletir sobre tudo o que aconteceu, percebo que a verdadeira força está em reconhecer nossas falhas e buscar a restauração das relações. A trajetória de José me ensina que, mesmo diante da injustiça, manter um coração perdoador é a chave para a verdadeira liberdade. A fé em Deus e a obediência à sua vontade, mesmo nos momentos mais sombrios, nos guiam para um propósito maior. Como Judá, muitas vezes sou chamado a proteger aqueles que amo, e isso exige coragem e responsabilidade. Minha reflexão continua a ressoar. O que você intentou para o mal, Deus o tornou em bem. Essa ideia me ajuda a entender que, embora as cicatrizes do passado possam ser profundas, a misericórdia de Deus é ainda mais poderosa. Vivemos em um mundo onde o perdão muitas vezes é visto como fraqueza, mas na verdade é um ato de coragem e fé. A lição prática que extraio dessa história é que em nossas vidas diárias devemos estar dispostos a perdoar aqueles que nos feriram, assim como José fez com seus irmãos. É nas pequenas escolhas diárias que podemos cultivar um espírito de reconciliação e amor. Ao invés de guardar rancores, podemos buscar o diálogo e a compreensão, permitindo que Deus opere em nós e através de nós. O narrador, observando toda a trajetória, nota que a moral dessa história é clara. O perdão é um presente que nos liberta. A capacidade de superar as feridas do passado e construir um futuro restaurado é um testemunho da graça divina. Cada um de nós tem a oportunidade de escolher a reconciliação em vez da divisão, e assim, refletir o amor de Deus em nossas vidas. A história de José e seus irmãos nos lembra que, mesmo nas situações mais difíceis, a esperança e a cura são possíveis quando escolhemos o caminho do perdão e da unidade.